Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, ó, como eu ando com aquela minha preocupação do núcleo, né, das células, eu já coloquei algumas coisas, né, é, no Instagram e lá no Instagram, no YouTube e no LinkedIn, tá? A mesma coisa, certo? Porque assim, eu tenho uma preocupação, aquilo que eu já comentei com vocês a respeito aí de como é que o pessoal anda fazendo citologia, e ainda mais com os equipamentos que tem hoje, né? Então, assim, ó, uma das coisas bem difíceis que as pessoas relatam, né, é o núcleo, tá? Então, eu estou tentando fazer o máximo possível aí para ver se facilita alguma coisa, né? Tenho essa intenção, pelo menos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ser bem objetivos. Cromatina frouxa ou densa tem a ver com a disposição do DNA no núcleo, certo? Então eu tenho dois tipos: frouxa e densa. Frouxa, mais espalhada, coloração clara devido à maior passagem de luz. Pode-se ver nucleolos, tá? O tão famoso nucleolo. Será que isso é sinal de imaturidade? Tá? Depende, tem que ver que contexto que essa célula está. Então vamos ver assim, o que é esse mais espalhada? Então essa rede, tá? Essa rede, ela está mais aberta. Então se ela está mais aberta, entrou menos corante. Como entrou menos corante, o que aconteceu? Eu corei menos, né? Incrível isso. E o que acontece? Eu fiquei mais claro. Então, por isso que eu consigo enxergar outras estruturas dentro do núcleo e por isso que a minha coloração, né, ela é mais clara. Ficando mais clara, a luz passa mais. Se a luz passa mais, ela identifica mais coisas, como por exemplo no clero. Densa, compactada. Coloração mais escura, a compactação vai deixando mais escura porque dificulta a passagem da luz, certo? Então, se ela está mais dobrada, certo? Se ela está mais densa, está mais grossa, vamos falar com essa linguagem assim mais chula, né? Então, o que está acontecendo? O corante foi mais absorvido. Se o corante foi mais absorvido, passa menos luz, certo? Então aí eu vou ficar mais escura. Passando menos luz, né? E eu ficando mais, vamos dizer assim, mais condensada, as estruturas que estão lá dentro ficam mais difíceis de serem vistas, né? Que é o famoso nucleolo, tá bom? Depois, cromatina homogênea e heterogênea. Tem a ver com o padrão de cor e o aspecto interno de como ela se apresenta. Tá? Então, homogênea. Mesmo padrão de cor. Monotonia de relevo do núcleo, sem fissuras, reentrâncias e contorções. Ou seja, é o que a gente chama de monotonia de relevo. Tá? Então o núcleo é sempre o mesmo, igual, não tem áreas em que ele está mais corado ou menos corado. Tá? Heterogênea. Padrões de cores da cromatina distintos, mais escuros junto com mais claros, e com relevo apresentando distintos agregados nucleares, aí de tamanhos variados. Ou seja, agora eu tenho áreas em que a cromatina está, de repente, mais, vamos dizer, compactada, área em que está áreas que estão menos compactadas, certo? Então aí vamos comparar com o anterior, a tal da monotonia de relevo já não existe mais. Por quê? Porque eu tenho um monte de dobraduras, vamos dizer assim, certo? Fissuras, tá? Então isso vai fazer com que eu me torne heterogênea, certo? Tá? Depois então, eu trouxe aqui o texto ali é a mesma coisa, tá? Nós temos aqui 3 copos, tá? Provavelmente um com água e ali atrás uma régua. Então, esse da esquerda aqui, a gente enxerga, né, totalmente a escala, certo? E ali até dá para ver os númerozinhos ali, os números, né, e as subdivisões. Já nesse aqui, eu consigo enxergar, vamos dizer assim, só a parte, vamos dizer, de cima da régua. Eu não tenho mais como enxergar esses detalhes aqui, né, das divisões. E nesse da direita, eu não enxergo absolutamente nada.
certo? Então, vejam lá, eu não enxergo nada, tá? Então, aqui para mostrar mais ou menos da ideia do que é cromatina frouxa e cromatina densa, tá bom? Aqui, os textos são os mesmos também, cromatina homogênea e heterogênea. Então, se nós olharmos aqui à esquerda, tá? Então, esse quadrado aqui tem a cor dele é a mesma em todos os locais, certo? E o que a gente enxerga, tá? É o que eu chamei de monotonia de relevo, é sempre a mesma coisa, tá? Já na heterogênea, aqui à direita, o que eu enxergo? Um monte de dobraduras e eu enxergo áreas, por exemplo, aqui, ó, mais claras, aqui um pouco mais escuras e, por exemplo, aqui, né, nessas que seriam a fissura, né, bem escuras. Notem que aqui eu tenho área bem escura, junto com uma área um pouquinho mais clara aqui, e assim por diante, tá? Aqui essa região parece estar mais clara e essa região aqui mais escura, certo? Então, o relevo dela é todo, vamos dizer assim, quebrado, né? Então, por isso que eu tenho, vamos dizer assim, padrões de coloração diferentes, certo? Exatamente em função de como, né, essa cromatina está se apresentando, tá? Então isso aqui é bem legal também da gente enxergar, né, essa diferença aqui, tá? E por fim, eu fiz aqui, ó, as cromatina frouxa e densa e a cromatina homogênea e heterogênea, tá? Então aqui, se eu pegar uma cromatina homogênea, ela pode ser homogênea frouxa e homogênea densa, tá? Homogênea densa. E se eu pegar uma cromatina heterogênea, tá? Ela só vai ser densa. Por quê? Eu deixei de propósito, né? Como é que eu vou ser com esse, vamos dizer assim, com essa disposição de relevo do núcleo, como é que eu vou conseguir ser frouxa? Não tem como, tá? Então, a ideia é passar aqui, cuidado, né? O fato de eu ser densa não quer dizer que eu sou obrigatoriamente heterogênea. Vejam que aqui o padrão é o mesmo, ó, em todo lugar, tá? E ela tá o quê? Densa, certo? Tá? Então, para fechar, essa é a ideia né, da gente treinar os conceitos e aplicar isso na nossa citologia, tá bom? Obrigado, então, e até a próxima.